para você ainda não é, eu vou te mostrar porque a renda passiva com investimentos, com ações, por exemplo, deveria ser o foco principal dos seus investimentos, porque foi assim que grandes investidores como Luiz Barsi, Warren Buffett e tantos outros construíram fortunas milionárias e bilionárias. E se você quer ser um milionário e bilionário, quer buscar a riqueza, você tem que seguir os passos dos grandes mestres. E o que a gente vai trazer aqui é um pouco da experiência que eu, como analista, consultor de investimentos, planejador financeiro, que ajudo outras pessoas a investir há alguns anos, e também lá na nossa comunidade do Mordomo a gente vê as dúvidas e ajuda as pessoas e vai vendo e vai compilando aquilo que a gente vê que as pessoas fazem de errado muitas vezes, porque não sabe como investir, ou que ouve uma dica aqui, outra ali, acaba investindo do jeito errado, achando que estão de fato seguindo os segredos dos grandes mestres. E é isso que a gente faz aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro. Seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e aqui a gente te ajuda a investir melhor, sem enganação, sem mostrar para você rendimentos exorbitantes, que você vai ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, porque isso não existe, não é assim que você vai enriquecer na bolsa. Você vai enriquecer a longo prazo, com seus investimentos, vai fazer o dever de casa, vai fazer a sua parte, e fazendo a sua parte do jeito certo, esperando o tempo certo, você com certeza vai estar atingindo a riqueza, porque a fórmula da riqueza, apesar de ser simples, ela não é fácil. O Warren Buffett já disse isso, perguntaram para ele, o Buffett, é tão fácil o seu método de enriquecer, por que a maioria das pessoas não segue? E a resposta do Buffett, sabe como sempre foi, porque ninguém quer ficar rico devagar. Busque, procure ficar rico devagar, no tempo certo, e é assim que você vai chegar lá. Vou compartilhar aqui uma pequena apresentação com vocês, para poder a gente falar um pouco do assunto, mas a ideia é que a gente fale aqui sobre renda passiva com dividendos, principalmente com dividendos de ações. E aí, quando a gente fala de renda passiva com dividendos de ações, o que eu estou falando? Você pode ter diversas rendas passivas, pode ser de fundo imobiliário, você pode fazer com renda fixa, vários tipos de renda fixa, você pode ter até mesmo uma empresa, receber royalties, ter direitos autorais de alguma coisa, que você vai receber no renda passiva. Ou seja, renda passiva é tudo aquilo que vem proveniente não do seu trabalho, mas de alguma coisa que você já conquistou lá atrás. E para conquistar lá atrás, você teve que primeiro colocar uma renda ativa. Você trabalhou, você juntou dinheiro, gastou menos do que você ganha, teve uma poupança, utilizou esse dinheiro para poder começar a investir em coisas certas e que gerassem cada vez mais e mais e mais e mais um patrimônio suficiente para te sustentar. Eu sei que a gente ouve, né, o próprio Luiz Barsi, eu adoro o Luiz Barsi, né, falando, eu demonizo o patrimônio, eu estou preocupado do que com a renda que eu tenho, ou quanto que eu consigo ganhar com esse patrimônio. E é verdade que esse é o objetivo principal do que a gente está falando aqui. Renda passiva é mais importante do que patrimônio. Mas convenhamos, se ele não tivesse um patrimônio de 3, 4 bilhões, ele não teria ganho R$ 1 milhão por dia em investimentos lá em 2021, 2022. Porque a verdade é que para que tenhamos uma grande renda, precisamos de um grande patrimônio. E é esse patrimônio que vai nos gerando renda passiva. Porque ou você vai gerar renda passiva através de um patrimônio, de um direito, ou vai gerar renda passiva através de seus investimentos o tempo todo, aumentando esse aporte, aumentando a quantidade de dinheiro que você coloca lá e reinvestindo. E é isso que eu quero falar. Quais são as estratégias? Se eu quero viver de ações, se eu vou montar a minha própria empresa e vou trabalhar nela, enquanto eu estiver trabalhando nela, é um trabalho ativo, então a renda dela é ativa para mim. Depois ela começa a gerar dividendos, renda, e ele começa a ser renda ativa e passiva. A partir do momento em que eu paro de trabalhar naquela empresa, não tenho mais um prolabore, por exemplo, que é o salário do sócio, e somente vivo da renda que ela me produz, porque eu conquistei aquilo, passa a ser renda passiva. E é essa cabeça que a gente tem que ter, a cabeça de quem está investindo numa empresa, numa padaria, numa banca de jornal, num negócio, numa contabilidade, num escritório de advocacia, e que está lá sendo tocado e gerido por pessoas extremamente competentes, que você talvez nem tenha mais ajudado a eleger, como grandes empresas você provavelmente não vai ajudar, mesmo que você compre aquelas ações ordinárias, você tem direito a voto, seu voto é muito pequenininho para você fazer diferença. Não sei que você seja novamente um Luiz Barsi, um Warren Buffett da vida. E aí, essa renda passiva é passiva em tudo. Você vai acreditar que aquela empresa tem bons gestores que vão, por exemplo, distribuir bons dividendos na hora certa. E não toda hora, não de qualquer jeito, não a qualquer custo.
E aí você não vai ficar olhando só o dividend yield, vai olhar de tudo. Então eu quero ações consistentes, que tenham um bom histórico de dividendos, e aí a pessoa fica olhando só o dividend yield, que olha só 12 meses, enquanto o próprio Luiz Barsi e tantos outros falam, ó, eu olho empresas que são consistentes, que têm 5, 6, 10, 20 anos de histórico de pagamento de dividendos. Até lá nos Estados Unidos tem um ETF chamado Dividend Aristocrats, que é empresas que pagam dividendos há 20, 25 anos seguidos, ininterruptos. Essas são empresas de dividendos. Não é empresa que acabaram de pagar um dividendo qualquer, extraordinário, que você nem sabe de onde veio, por que veio, você nem se preocupa com isso. Só se preocupa em estar com esse dinheiro no bolso. E, novamente, olhando para o lado do investidor, que já foi empresário e que sabe como aquele negócio funciona, se a sua padaria te gera um lucro de R$ 1.000 por mês, e você tem direito àquele R$ 1.000, e você está tirando R$ 1.000, não está sobrando nada para aquela padaria reinvestir. Talvez fosse melhor você pegar 500 e reinvestir 500. Então, se você deixou um gestor na padaria, você falou, não quero mais trabalhar, você agora, seu filho, seu neto, seu sobrinho, seja lá quem for, vai tomar conta para você. Você fala, eu quero um dividendo, mas eu não quero dividendo a qualquer custo, eu quero que a padaria esteja saudável, lucrativa. E é essa padaria que eu quero, porque eu sei que se ela estiver saudável e lucrativa, ela vai me gerar dividendo por muitos e muitos anos e décadas. E aí ela vai crescer e vai me distribuir mais dividendos hoje e também lá no futuro. E é assim que devemos olhar para os nossos investimentos. Bons investimentos não necessariamente são aqueles que têm maior dividend yield, maior dividendo naquele momento, mas aqueles que lá no futuro vão me proporcionar dividendos mais constantes e com muito mais e mais ganhos no futuro. Por isso que os aumentos de dividendos são importantes, que é o segundo ponto aqui. Não é somente olhar o dividendo de hoje, mas será que essa empresa está crescendo os dividendos? Eu vejo esse erro em fundos imobiliários, as pessoas pegam em fundos imobiliários e não olham se eles estão crescendo, por exemplo, seus dividendos ano a ano. Mês a mês não é necessário, mas ano a ano, pelo menos corrigindo pela inflação, é muito interessante que esteja corrigindo. 3 anos, 5 anos, qual é o aumento que esse dividendo está me proporcionando? Porque senão as empresas podem pagar dividendos constantes, sem uma correção, e aí você, por causa da inflação, está no geral, no real, no seu ganho real, está cada vez menor, mesmo que nominalmente esteja aumentando muito pouco ou quase nada. E isso é muito importante. E o terceiro fator, que aí é onde eu vejo mais o pessoal errando, é na recepção proativa disso. É ficar catando dividendo. A empresa vai comprar, vai distribuir dividendo agora, vou comprar. Aí compra e depois quer vender. E nisso, às vezes você ganha 1%, 2% de dividendo naquela transação e perde 5% de valorização. Qual é a graça disso? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Ah, mas pelo menos eu peguei o dividendo. Geralmente a empresa distribui dividendo, depois ela sobe de novo. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Eu sou analista, dou aula de análise fundamentalista, eu sou investidor, eu ajudo as pessoas a investir, a gente está lá no dia a dia. Isso não acontece, pessoal. Isso é uma lenda. Não é porque a empresa distribui o dividendo que ela tem que retornar aquele preço, é porque o preço dela é baseado no valor que ela consegue proporcionar. E quanto que uma empresa vale? Se você não sabe, ela vale todo o caixa futuro que ela vai conseguir gerar, trazida a valor presente, mais o caixa que ela já tem, que a gente chama de enterprise value, ou valor da firma, que é tudo que ela já tem de caixa, mais o que ela vai conseguir gerar, que é o máximo que ela consegue distribuir, se ela daqui a 50, 100, 200, 1 milhão de anos resolver se fechar, trazendo tudo a valor presente, porque a gente coloca um negócio chamado perpetuidade, ou seja, dizemos que a empresa durará para sempre, mas fazemos vários acertos no meio do caminho. Então você não deve se preocupar somente em pegar aquela empresa que vai distribuir dividendo agora, mas sim aquela no futuro. Mesmo assim, é legal você ficar de olho em tudo que a empresa está fazendo para saber se a empresa vai, por qualquer motivo, parar de distribuir dividendo. E aí a gente vai ver que se eu faço isso em várias empresas e diversifico os meus investimentos por setores, por indústrias diferentes, por regionalmente diferente aqui ou lá fora, em vários tipos de investimento, aí novamente pode ser ações, fundo imobiliário, renda fixa aqui no Brasil, lá no exterior, você vai cada vez mais e mais garantir esse futuro de investimentos. É importante que você tenha uma renda estável de investimentos, mas não necessariamente que você tenha essa renda estável preocupando-se em preencher os bloquinhos, igual muita gente também faz e prega. Ah, eu vou pegar uma empresa que paga dividendo em junho, outra paga em agosto, eu vou juntar tudo. Até tem um vídeo no canal ensinando a fazer isso. Mas não é assim que você deveria se preocupar, porque o certo é você escolher as melhores empresas, independente de quando elas pagam. E aí você se planeja. Por exemplo, eu falo bastante, uma vez por ano, a empresa distribui dividendos, você vai catando aqueles dividendos daquele ano, junta tudo, vê quanto você ganhou de dividendo. No outro ano, você vai viver com aquele dividendo, mais a correção dos seus investimentos, por exemplo, em renda fixa, de liquidez, e vai gastando aquilo.
No outro ano você recebe de novo e faz a mesma coisa. Então isso requer um planejamento prévio. E é assim que as grandes fortunas são geridas, com grande planejamento do quanto você recebeu, principalmente sempre corrigindo esse valor pela inflação. E aí, esses investimentos diversificados e tudo mais que você pode fazer vai te proporcionar uma gigantesca proteção para que você, em todo o tempo, tenha dividendos. Porque mesmo na pandemia, que houve um decréscimo gigantesco de patrimônio naquele momento de muita gente, que depois a renda começou a cair também, mesmo ali, com um bom planejamento, você conseguiria ver, olha, aconteceu uma pandemia, os dividendos vão cair, vão diminuir, então agora eu preciso dar uma segurada, deixar de fazer algumas coisas que eu achei que ia fazer, vou dar uma manejada, remanejada aqui na minha vida para poder garantir que eu não vou ficar sem dinheiro. E assim você teria feito um grande investimento e uma grande percepção daquilo que está acontecendo com seus investimentos. Então, extremamente importante para que eu chegue lá é saber que eu preciso trabalhar no começo, ganhar dinheiro, guardar dinheiro e reinvestir tudo que eu ganho, senão aquela bola de neve nunca vai acontecer. Se você ficar somente preocupado em ganhar e gastar, não vai acontecer. Assim como na sua renda ativa, se você ganhar e gastar, na sua renda passiva, se você ganhar e gastar, nunca vai acontecer o efeito bola de neve que você tanto quer. Então vai juntando, no começo é mais renda ativa, um pouquinho de passiva, porque o seu patrimônio é pequeno, depois o negócio vai se equilibrar, depois, quando você tiver muito dinheiro, você vai ver que a sua renda, o que você coloca lá, e essa é a situação que todo mundo quer, né? Aquilo que você vai colocando vai ficando quase irrisório perto de todo o patrimônio que a sua renda passiva te proporciona. E aí você pode parar de trabalhar quando quiser, porque isso aqui, passivo, já é muito maior do que você ganha da sua renda ativa. E aí, pessoal, é importante estar ligado em tudo o que está acontecendo. O governo muda, a economia muda, a situação lá fora, principalmente, influencia bastante no que acontece aqui dentro, e aí você tem que estar ligado. Mas não adianta você só ficar ligado nisso, ficar paranoico com isso, mudou o governo, mudou isso, mudou aquilo, que eu faço, mudou desesperado. Não. Investimentos são coisas para longo prazo. Mas há, sim, oportunidades o tempo todo. Aí eu prefiro e recomendo, de fato, que você não vá dar uma de orelhão lá e ficar tentando fazer do seu jeito, porque o seu jeito, provavelmente, se você não é um especialista, você pode acabar fazendo errado. Assim como ir para a academia, fazer do seu jeito, assim como se automedicar, fazer investimentos do seu jeito pode, muitas vezes, dar certo, mas, no geral, o que a gente acaba vendo é a gente piorando aquela contusão, piorando aquela situação, porque ela fez sem o auxílio de um profissional, alguém que realmente possa ajudar. Então procure profissionais, pessoal, procure profissionais que vão estar do seu lado, que você saiba que trabalham para você e não para uma instituição financeira. E aí, quando você tiver feito tudo isso, tomado boas decisões, investido bem, diversificado, reinvestir os seus investimentos, aí não tem segredo. Você vai ganhar uma puta bolada, vai ganhar um dinheirão, vai enriquecer, e o tempo é o seu aliado. Se você fizer isso por muito tempo, como os grandes investidores, novamente cito o Barsi e o Buffett, que são senhores velhinhos e conquistaram a maior parte, 90% ou mais da sua fortuna de hoje, foi conquistada depois de que já eram pessoas de 60, 70 anos. Porque essa bola de neve acontece com o tempo. E é o tempo que vai dizer se você vai ser bem de vida, milionário, ou um bilionário, mais um bilionário aí dos investimentos. É isso que você vai fazer se você continuar fazendo isso vezes e vezes e vezes. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, é importante você saber o poder que tem os dividendos, como é que você consegue fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, que a sua empresa trabalhe para você, ou que empresas ou coisas que você comprou ativos, e o ativo é importante, aquele conceito de ativo é o que gera benefícios econômicos futuros, passivo é aquilo que gera despesa, aquele conceito do pai rico, pai pobre, do Robert Kiyosaki, que é você precisa acumular ativos e não passivos para poder lá no futuro desfrutar de todo o poder da renda passiva. Próxima parada, seu sucesso financeiro só depende de você. É você que vai escolher, é você que vai fazer com que os seus objetivos sejam atingidos. Não é ninguém que vai fazer por você. Você pode sim confiar em pessoas, pode estar cercado de gente que vai te ajudar, mas no final das contas é só você que vai dizer se você vai conseguir chegar lá ou não. E esse é o nosso vídeo aí, estou fazendo vídeo aqui na véspera do Natal, na antivéspera, na verdade. Espero que todos vocês tenham
um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Espero que vocês continuem com a gente aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro e para 2024 que vocês sejam pessoas ainda melhores, que sejam pessoas que investam cada vez melhor e que aumente sua riqueza, para que no final do ano que vem, quando a gente estiver fazendo de novo esse vídeo, você olhe e fale, olha que legal aquilo que o Fábio falou lá no final do ano e como isso conseguiu mudar a minha vida para que hoje eu estivesse nessa situação de estar mais rico, mais próspero e com muito mais segurança do que eu estou fazendo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.